Louvamos a Deus pelo privilégio de servir a igreja. Está aqui mais uma quinta-feira. Atos capítulo 20, verso 7. Está escrito assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para o partir do pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos, e um certo jovem por nome de Eutico, que estava sentado numa janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado como morto. Tendo Paulo, porém, descido, abraçou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, a sua alma ainda está nele. Verso 10 tem uma versão que diz assim: Paulo, porém, descendo, aquela ali, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma ainda está nele, ou nele ainda está. Esse texto, ele causa um paradoxo muito sério quando nós estamos lendo ele e meditando, porque eu já vi muita gente cair na rua, eu já vi muita gente caindo na prostituição, mas em todo o cenário bíblico essa foi a primeira vez que eu vi alguém cair num culto. E esse culto onde o indivíduo cai, quem está na preleção é o maior pregador depois de Jesus Cristo. Então ele não cai em qualquer culto, ele cai em um culto onde nós temos o maior pregador, apologeta da graça no Novo Testamento, ministrando uma palavra. Em uma de suas viagens, Paulo foi para Troade, que ficava ali próximo à Turquia. E o texto sagrado diz que eles estavam naquele ambiente para o partir do pão, que faz parte da doutrina apostólica. Se reunir para pregar, para entrar em comunhão e para o partir do pão. E era uma expectativa muito grande, porque esse pregador era um pregador muito desejado de ser ouvido. Suas experiências, seu testemunho, a carga espiritual que Paulo trazia, suas experiências. Acredito que aquele lugar ficou lotado, porque ninguém escolhe uma janela para participar de um culto sem que aquele lugar esteja lotado. E o problema do culto é exatamente esse: não é onde eu me sento, mas é como eu me posiciono. E sempre na vida nós precisamos atentar à maneira como nós estamos se posicionando. O texto diz que Paulo estava entusiasmado naquele dia. Estava pregando um sermão poderoso e circunstancialmente ele vai prolongando a prática do sermão dele. Ele vai desenvolvendo o texto e ele vai continuando a pregar. E eu sei que naquele dia, tenho pura certeza que ele estava tomado de uma unção profética muito forte, porque a nenhum momento no texto está escrito que alguém saiu daquele ambiente. Ele estava desenvolvendo a palavra. Eutico, que os estudiosos dizem que era um jovem estudante da palavra de Deus ali daquela congregação, senta na janela para que possa ter uma visão melhor de Paulo. O problema é que, ainda que janela não seja instrumento de acesso, a janela é instrumento de visibilidade. E na maioria das vezes o lugar que eu me posiciono revela exatamente onde está posicionado não só meu corpo, mas os meus ideais e o meu coração. Janela fala de duplo acesso. Você consegue absorver o que é falado pelo lado de dentro dela, mas de vez em quando você começa a observar o que está acontecendo do lado de fora dessa janela. Essa percepção dúbia que nós temos do que acontece do lado de dentro e daquilo que está acontecendo do lado de fora.
Porque às vezes nós estamos no culto, mas nós não estamos no culto. Às vezes estamos escutando a palavra, mas não estamos ouvindo a palavra. Nós estamos com as notificações ativadas para que, se houver um gol, o Google vibre no nosso bolso e a gente olhe qual dos times fez um gol. A gente está a todo momento baixando a timeline na barra de notificação para ver as mensagens que chegaram. Estamos preocupados com as nossas contas, com o que temos para pagar, com o que vai ser amanhã, de maneira que nós não conseguimos produzir um culto. Porque o culto nada mais é do que uma oferta. O culto é um serviço sagrado dedicado ao Eterno. Então, quando nós sentamos nessa janela espiritual, nós olhamos para a cara do irmão quando o pastor pede. Nós levantamos a mão quando alguém pede para a gente levantar a mão. Mas nós estamos com a nossa visão dividida de culto. Nós estamos com a nossa percepção dividida a respeito do que acontece fora e dentro. De maneira que sempre acontece uma coisa, sempre que a palavra de Deus está sendo exposta. Por quê? Porque nos nossos cultos, a musicalidade mexe com o nosso coração e isso é bom. Porque a canção prepara meu coração para ouvir as Escrituras. O problema é que se relacionamos tanto com a musicalidade que esquecemos que a música é uma expressão da palavra de Deus. É por isso que eu sou apegado ao Salmo 119, que é conhecido como o Salmo das Escrituras, onde o expoente, poeta diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. E o problema é que em alguns lugares, aqui não, mas em alguns lugares, a maioria das músicas são antropomórficas. Elas são antropocêntricas. Elas falam com o meu coração, quando na verdade a ideia da música não é falar com quem está ouvindo ela no culto. A palavra louvar significa elogiar. Então, na doxologia, nós aprendemos que a expressão do louvor, ela vai para a vertical. Então é normal a gente estar num culto e alguém dizer assim: aqueles louvores falaram mais comigo do que as Escrituras. Como? Se o louvor não é feito para falar com o meu coração. É claro que o que é louvado, um dia um homem perguntou para mim: vocês cantam música do mundo? Eu digo: tem gente que canta até no púlpito. Olha eu aqui, eu vou dar a volta por cima, tem sabor de mel e aí vai. São músicas que o homem é o centro delas. Então nós estamos tão acostumados com a adoração da doxo, que é a adoração por meio da canção, da musicalidade, que quando nós temos um pregador que expõe as Escrituras ponto a ponto, nós se cansamos. Nós não conseguimos acompanhar o raciocínio lógico da maneira teológica, porque estamos acostumados a cantar muito e a pregar pouco. Não aqui, eu estou falando do que acontece culturalmente na igreja. A gente está acostumado a cantar muito e a pregar pouco, a ouvir pouco sermão, a estudar pouco. E talvez seja isso que acontece com Eutico, porque o texto diz que embora Paulo alongue a prática do seu sermão e o culto vá até meia-noite, o texto diz que ele se cansa porque Paulo não para de pregar. E o pior diagnóstico que existe na vida de um cristão é quando qualquer coisa alegra ele, mas a exposição das Escrituras o cansa. Sabe qual o pior diagnóstico que eu posso dar a um indivíduo? É quando ele passa 1 hora na timeline do Instagram, na timeline do celular, lendo besteira, mas quando ele abre um texto bíblico numa genealogia, ele fica com preguiça de ler, porque não é o nome da família dele que está lá. Porque nós temos uma dificuldade muito grande com a leitura. Já percebeu que quando nós estamos lendo qualquer informação no Facebook, no Instagram, nós temos uma facilidade de lermos do começo ao fim e ouvirmos aquilo. Mas quando nós pegamos as Escrituras e começamos a querer entender o que está escrito, alguém diz que sente sono quando ler a Bíblia. Tem gente que diz que usa até a Bíblia como sonífero, abre as páginas só para que tenha sono, para que possa dormir. E o pior diagnóstico de um indivíduo não é quando ele está no chão, é quando ele ainda está em pé, mas a palavra do Senhor gera um cansaço nele. Está no chão é consequência de alguém que já está caído pelo lado de dentro. E a maior queda que um indivíduo pode tomar na vida não é a queda que acontece do lado de fora. A maior queda que um indivíduo pode tombar na vida é a queda que acontece pelo lado de dentro. E essa primeira queda acontece com um desprezo às Escrituras. Nós vivemos em uma época em que nós infelizmente temos que estar evangelizando novamente os irmãos,
porque alguns irmãos não conhecem mais o Evangelho, desprezam as Escrituras. Nós temos a Bíblia no celular, damos um Google e descobrimos o significado etimológico de qualquer palavra que você disser. Mas se alguém abre as Escrituras e decide expor o que está no texto para alguém, o cansaço gera. É como se um demônio segurasse no ponteiro do segundo, e o segundo não se passasse mais, de maneira que alguns ficam atônitos, olhando para o relógio, olhando para o ministrante, olhando para o relógio, olhando para o ministrante, esperando que aquilo acabe. Afinal de contas, o que está sendo exposto são as Escrituras. Não é algo de autoajuda, não é uma palavra que diz que você é o centro, que você é o dodói dos olhos de Deus. São as Escrituras, nada mais, nada menos do que ela. E talvez isso tenha cansado o coração de Eutico. E quando eu olho para os detalhes desse texto, observo que Paulo está pregando numa estrutura de 3 andares. O texto diz que ele estava no 3º andar, e aquele jovem vai ficando entorpecido. Enquanto a palavra está movimentando o coração da igreja, a palavra está gerando cansaço no coração de Eutico, de maneira que o texto diz que ele cai num profundo sono, e quando ele dorme, ele cai de costas na porta do templo. Aquele culto foi um culto que normalmente não acontecia daquela forma. Aquele culto passou do horário. E quando eu li esse texto alguns anos atrás, eu estava muito frisado na ideia que passaram para mim de igreja há 20 anos atrás, que todo culto tinha ordem e decência, e que a ordem e decência estava atrelada à hora que ele começa e à hora que ele termina. E naquele dia, quando eu li esse texto, eu lembro que eu disse: Deus, mas como Paulo, que é exímio pregador, alonga tanto esse sermão até meia-noite, o culto não tem uma hora para acabar. E naquele dia Deus disse para mim que o culto nunca termina, porque a gente colocou na cabeça que culto é o que acontece no prédio da igreja. Mas culto, na verdade, é um estilo de vida. Na verdade, culto é a maneira de vida que o indivíduo tem quando ele se encontra com o Senhor. Porque todo cristão nascido em Deus, ele não vem cultuar, ele vem cultuando suas expectativas. Seu coração já está na palavra. Ele coloca um louvor no carro e ele vem cantando quilômetros da sua casa para cá. Ele pega a sua bicicleta e vem cantando os hinos da harpa, da rua para cá. Nós já estamos numa expectativa de culto. E depois que recebemos a bênção dos apóstolos, esse culto não termina. Porque logo após de jantar e de tomar um banho, eu estou ajoelhado à beira da minha cama fazendo outro culto. E pela manhã logo cedo, quando eu me acordo e abro os meus olhos e me ajoelho para agradecer, ali eu já estou promovendo outro culto. Tem gente que pensa que vai para o céu para balançar na rede e comer ginga com tapioca, mas no céu o culto nunca termina, irmão. Então, se eu não gosto de culto, eu preciso procurar outra religião, porque no céu já tem 24 homens que cantam desde o começo da eternidade passada até hoje: Santo, 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 e eles não param. Então aquele culto não era um culto que começava e terminava, porque culto é a expressão da vida em Deus. É a expressão da adoração do homem para o seu Deus. Culto é estilo de vida, pagar conta é culto, cuidar da família é culto, ensinar a mulher a palavra de Deus é culto, obedecer às leis é culto, tudo que dignifica e glorifica o nome de Deus é culto. Mas naquele dia, algo estranho aconteceu enquanto o maior pregador depois de Jesus pregava. Alguém caiu no culto de Paulo. E é tão controverso, porque a Bíblia tem dois mistérios muito interessantes. Quando eu estou muito atribulado, a Bíblia me acalma, e quando eu estou muito calmo, ela me atribula. Porque Deus ministrou no meu coração e disse que o culto não termina. Mas quando o Eutico caiu, o culto parou na mesma hora. E quando o culto para, o texto sagrado diz que tinha alguém na porta que pegou Eutico pelos braços. E quando o Eutico é pego pelos braços, quem está... Sabia que tem gente no lugar certo com a função errada? Existem pessoas que foram colocadas no lugar certo, mas é a pessoa errada para o lugar certo. E assim nós observamos que isso existe em todas as áreas da nossa vida. Às vezes a pessoa está posicionada exatamente no lugar correto, mas ela é a pessoa errada para o lugar certo. Porque quem acode Eutico à beira da calçada do 3º andar daquele prédio, o acode, o balança e diz assim: está morto. Da queda que ele levou, morreu. Não há mais vida nesse indivíduo.
Não há mais vida nele. É como se nós disséssemos assim: fulano que estava na igreja morreu. Continuemos, pois, o culto, porque a vida desse indivíduo não nos interessa. Vamos continuar, apesar dele estar caído e morto na porta do prédio da igreja, nós vamos dar continuidade à liturgia. E é aqui que culto vira liturgia. Quando é que o culto vira expressadamente apenas uma liturgia? É quando tem gente morrendo no culto e a gente não para dar assistência a quem está caído na porta da igreja. A gente vira apenas homens litúrgicos e não mais homens que cultuam a Deus. O texto sagrado diz que o moço cai na porta do prédio da igreja. E é o que eu achei incrível, é que nós temos uma sensibilidade muito grande com quem está lá fora, com quem está longe. Mas quando eu olho, pastor Daniel, para Jesus mandando os 70 dizem assim: onde é que nós vamos começar a pregar? E o Senhor diz assim: eu quero que vocês comecem pregando nas ovelhas perdidas da casa de Israel, porque o evangelho começa com os que são de casa. Então nós temos uma sensibilidade muito grande com os africanos, não é errado. Temos uma sensibilidade muito grande com o sertão da Paraíba, não é errado. O problema é que a Bíblia diz que aquele que abandona os seus, necessariamente os da sua família, tornou-se pior do que um ímpio e a sua religião é vã. Enquanto nós estamos querendo abraçar o mundo inteiro, despejar esse altruísmo sobre toda a humanidade, tem gente caída na porta do templo da minha vida e eu estou preocupado com a África, quando na verdade eu sou responsável por quem Deus me mostra. Quando Deus coloca alguém caído na minha frente, é porque Deus quer que eu levante, não que eu termine de matá-lo. Sabe qual é o problema? É que tem gente na posição certa com o ideal errado. Tem gente que foi colocado na posição certa. É aqui que você tem que ficar. Quando cair, você levanta. Quando ele desmaiar, você pega ele. O problema é que aquele porteiro está na porta daquele prédio, mas para aquele porteiro o Eutico morreu, porque ele soma o peso pela altura e a velocidade da queda. A queda que esse homem teve foi tão grande que deve ter quebrado todos os ossos dele por dentro. Esse homem não tem mais vida, ele está morto. E eu lembro de um texto que Paulo diz assim: para o homem puro todas as coisas parecem ser puras, porém para o homem impuro todas as coisas parecem ser impuras, até mesmo as puras. Por quê? Porque o homem impuro não vê o que está na frente dele. O homem impuro enxerga seu coração naquilo que ele está vendo. Quem acha que quem está aí está morto, está mais morto do que aquele que ele pensa que já morreu. Porque você vê você em tudo que você vê. Então quando eu penso que alguém que caiu, morreu, e eu o excluo, na verdade eu estou mostrando quem eu sou e não quem aquele indivíduo é. E essa doutrina da exclusão é uma doutrina que toma conta da maioria das nossas comunidades. Caiu, exclui que está morto. Falhou, exclui que ela morreu. Cometeu um pecado, exclui. Disciplina, interessante é que a palavra disciplinar no original é trazer para perto, mas eu aprendi lá atrás que disciplinar é excluir a pessoa totalmente da aproximação, é tirar Cristo dela. O mais incrível é que nós achamos que temos autonomia, Deus, para tirar Jesus das pessoas, para tirar Cristo. Impedimos de ceiar, impedimos de ter comunhão, impedimos a pessoa de ir para o altar porque pensamos que a pessoa está morta mediante a queda que ela levou, quando na verdade a religiosidade já nos matou e somos nós que estamos mortos. Eu vim falar sobre o Deus que entende a dor da queda de um caído. Eu vim falar sobre um Deus que entende a dor da queda de quem caiu porque não vigiou, porque se posicionou da maneira errada. O porteiro balança o rapaz e diz assim: Paulo, continua pregando, que esse infeliz da queda que levou morreu. A gente termina o culto e faz um culto fúnebre para ele. Morreu. É assim que algumas pessoas têm visto isso. É assim que algumas pessoas têm notado outras pessoas. Só porque caíram em pecados que você nunca caiu. Só porque caiu em pecado que é pecado de exposição, porque pecado introspectivo parece que não é mais pecado, mas para Jesus os pecados introspectivos também são pecados. Não há diferença nenhuma entre se deitar no motel e olhar para alguém e desejar estar no motel. Para Deus tem o mesmo significado. O problema é que para nós o pecado que é exposto tem um pejorativo pior do que o pecado que está dentro do coração do indivíduo. Para aquele porteiro, Eutico estava morto.
Vem cá, Rubião, bem rapidinho. Imagina, Eutico na porta do prédio daquela igreja. Vem cá, corre aí, bem rapidinho. Sabe que você está correndo que só agora, malhando. Deita aqui. Tem nojo não, né? Se tiver nojo, vai deitar do mesmo jeito. Aí Paulo está com um papiro na mão, pregando um sermão poderoso, aquela mensagem que o pregador não quer parar porque ele está entusiasmado, mas quando ele ouve o alvoroço, o pessoal correndo para a porta e olhando, imagina um monte de gente correndo para aquela janela que eu escutava e olhando. Você sabia que existe um ângulo que as pessoas enxergam a queda do outro, que é exatamente o ângulo errado? Olhar a queda de alguém de cima para baixo é o ângulo errado. Porque só tem um que enxerga as minhas quedas de cima para baixo e mesmo assim não decidiu me condenar. Quando todos vão para a janela e Paulo observa que está um alvoroço, o texto diz que ele solta o papiro, ele solta o microfone, ele sai do pedestal. E Paulo é a figura tipológica da verdadeira igreja, porque ela abandona o púlpito, ela sai do púlpito, mas ela não sai do altar. Essa é a grande diferença. Às vezes eu vou sair do púlpito, mas isso não significa que eu estou fora do altar. Essa é a grande diferença. Que existem igrejas que têm tribuna, mas não tem santidade no altar. Tem púlpito, mas não há mais altar. Então Paulo sai do púlpito, mas ele continua no altar. E o texto diz que ele vai descer do terceiro andar. O texto diz que ele desce. Deus é o único que enxerga as coisas do jeito certo. Porque Deus enxerga as coisas de cima para baixo. Para o povo, Paulo descia. Para Deus, Paulo, na verdade, subia. Porque eu subo todas as vezes que eu me igualo com a queda de quem está no chão. Quanto mais eu me igualo com quem caiu ao chão para levantar, mais subindo na vida eu estou, irmão. Aqui está o grande diferencial. O texto diz que Paulo desce do terceiro andar. 3 é um número de excelência bíblica. Todas as vezes que você somar as palavras de Jesus e da Bíblia em 3, você vai ver que ela está atrelada à excelência de um átrio, santo lugar, santo dos santos, espírito, alma e corpo, céu atmosférico, céu cósmico, céu do Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo, vontade boa, agradável e perfeita. Todas as vezes que você somar 3, vai dar sempre um número de excelência. Esse menino aqui, quando ele caiu, ele sai da excelência e vai ao chão, dolorido, doído, quebrado. Mas Paulo é a figura tipológica de Jesus Cristo, pois em Filipenses capítulo 2, meu tocador, versículo 5 está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que mesmo sendo igual, não quis por usurpação ser semelhante, mas antes esvaziou-se, fazendo-se igual aos servos. Igual aos servos. O texto diz que Paulo desce, mas Paulo não só desce, a palavra de Deus diz: e descendo aproximou-se. Por quê? Porque a dor do outro eu só entendo quando eu me aproximo dele. É fácil falar de alguém que caiu, é fácil falar para um ex-viciado que caiu no vício de novo, que ele caiu porque ele é fraco. É fácil dizer para alguém que errou e está todo dolorido, que ele errou porque ele é fracassado. O difícil é nós termos sensibilidade para se aproximar de alguém que está no chão. Sabe qual é o problema da religião para o evangelho? É que a religião me tira de perto das pessoas, mas o evangelho de Cristo me faz descer e se aproximar da dor do meu próximo irmão. O texto diz que ele desce e se aproxima. E quando ele desce e se aproxima, existem coisas que eu só vou perceber quando eu chegar perto. A Bíblia diz que o bom samaritano vinha fazendo o seu próprio caminho. Ele vinha fazendo o seu próprio caminho. Passou 2 homens, e esses 2 homens que passam por lá é a religião. A religião não tem azeite, a religião não tem vinho, por isso que a religião nunca dará assistência a ninguém. Mas o samaritano que vinha fazendo o seu próprio caminho, quando ele olhou de lado, ele percebeu, e o texto diz que o homem estava semi-morto, como morto, ou numa tradução mais atualizada diz que ele estava em coma. Ele estava quase morto, mas o texto diz que o rapaz vai lá e se aproxima. E aqui está o grande segredo da vida. Você só entende a ferida e a dor de alguém quando você aproxima-se daquele alguém que está caído ao chão.
Você só entende a dor daquela pessoa quando você se aproxima daquela pessoa, apesar dela estar no chão. O texto diz que Paulo desce, se aproxima, e quando Paulo desce e se aproxima, senta. Quando Paulo desce e se aproxima, o texto diz que Paulo não fala uma palavra, pastor Alex. Paulo apenas dá um abraço no rapaz. E quando Paulo dá um abraço naquele rapaz, aleluia, Paulo sentiu o coração dele batendo. Porque tem coisas que eu só sinto quando eu abraço. Deus está dizendo para alguém: tem gente posicionada no lugar certo, mas é a pessoa errada. Hoje eu estou tirando a pessoa errada do posicionamento certo e estou colocando a pessoa certa para a posição correta. Quando Paulo abraçou, ele olhou para cima e disse assim: irmãos, caiu, se arrebentou inteiro, está todo moído, mas a sua alma ainda está dentro dele, ainda há solução para este homem. Quem está entendendo o que Deus está falando essa noite aqui? Aleluia! A Bíblia diz que Deus falava cara a cara com Moisés, face a face. E um dia um pregador falou que era como se a saliva de Deus batesse na cara, né? Pregador bem anacronista. Aí eu fui estudar. Eu descobri que face a face não é Deus falando com a saliva na cara de ninguém. Face a face é quando Deus diminui sua mega ciência para falar da altura que o servo consegue entender. Se é para o mode, Deus fala para o mode. Se é para donde, Deus vai falar para donde, porque Deus quer que o cara entenda. Sabe o que é que o salmista disse? Eu esperei com paciência. Ele colocou o ouvido na minha boca para ouvir o meu clamor, se inclinou, se fez da mesma altura, do mesmo tamanho. E como eu disse, número 3 é um número de excelência, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele abraçou a menina. Tem coisas nessa vida que se resolvem sem você precisar dizer uma palavra para aquela pessoa. Deus conhece a tua dor. É por isso que ao invés de te condenar, de te deixar, de te abandonar, Ele decidiu descer aí agora na porta desse prédio, nessa calçada, e te abraçar. Sinta Deus te abraçando hoje aqui. Não foi eu que encontrei Jesus numa igreja, foi Ele que foi na calçada atrás de mim. Não fui eu que o procurei, foi Ele que me encontrou. Ele conhece a dor de quem um dia cantou na igreja, de quem um dia evangelizou, de quem um dia ganhou almas, e que cometeu um erro e foi no chão. Você foi deixado por alguém que disse assim: ele morreu, acabou para ele, é o fim da sua história. Mas Deus está descendo hoje. Aleluia! Deus está descendo hoje para se igualar a sua ferida, para se igualar a sua dor. Eu quero dizer uma coisa: o culto não termina enquanto você não voltar para o número 3 hoje. O culto não termina enquanto você não voltar para casa hoje. Jeová manda dizer para alguém: eu estou descendo para a calçada para trazer você de novo para o número 3 na minha presença. Imagina Paulo segurando a mão do menino e dizendo: ele não morreu, ele está vivo. Eu parei um sermão para ir buscar o rapaz. Igreja, está pronta para parar tudo para buscar alguém? Eu não sei você, mas Deus está dizendo para alguém: eu quero saber se você está pronto para deixar tudo para buscar alguém que está na calçada. O culto não termina enquanto o Eutico não voltar. Volta para o número 3, sobe para a excelência comigo. Está doendo, você caiu, se feriu, mas eu entendo a sua dor. Eu não vim aqui te condenar, eu não vim aqui te criticar, eu vim aqui te dizer que a mão de Deus está te apanhando do chão hoje aqui. Quem quer nisso, leva